Capítulo 2. Pavão Pavãozinho Cantagalo. Ruth Jurberg. Pavão Pavãozinho. Localização. As comunidades do Pavão e Pavãozinho estão localizadas na 5ª Região Administrativa, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Além da divisa administrativa com a comunidade do Cantagalo, representada pelo eixo da Rua da Associação de Moradores, os limites físicos do Pavão Pavãozinho são os fundos das casas da Rua San Román, os fundos dos edifícios da Rua de Alma Urrique e da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e o costão rochoso acima da cota de 100 metros. A comunidade é dividida em 4 setores: Vietnã ou Caranguejo, a área mais elevada que avança sobre a encosta em direção ao topo do Morro do Cantagalo, com ocupação antiga e menor densidade populacional; Serafim, setor a leste, cujo limite são os fundos dos prédios da Avenida Nossa Senhora de Copacabana e cuja ocupação se intensificou nos últimos 10 anos, no terreno do antigo Hotel Belvedere; Pavão, o setor mais antigo da comunidade, que se estende desde o plano inclinado até o limite leste, junto à encosta rochosa, e desde a Avenida Pavão até a Rua Nova e a Avenida Pinheiro; e Pavãozinho, setor de maior densidade populacional e o mais próximo do Cantagalo, indo da encosta do morro a oeste até a divisa com a comunidade vizinha, na altura da Rua da Associação de Moradores, e desde a Avenida Pavãozinho até a Rua Canário. Histórico. A história da ocupação das comunidades do Pavão e Pavãozinho está relacionada à demanda habitacional gerada pelos bairros vizinhos e pelo mercado de trabalho que esses bairros de classe média passaram a oferecer, principalmente a partir da década de 1930, quando começaram a ser construídos os primeiros barracos de madeira no Pavãozinho. Segundo alguns moradores, as construções ficavam no terreno da antiga quadra do Unidos do Pavãozinho. O lugarejo era passagem obrigatória para, através da matinha, alcançar a saída da Rua San Román, na altura da atual descida da lixeira. As construções eram precárias, feitas de tábuas e latas, cobertas com folhas de zinco. Ficavam mais ou menos agrupadas, cercadas por quintais com árvores de grande porte e frutíferas, conferindo ao lugar um aspecto semi-rural. Os caminhos eram escavados no barranco, o que nos dias de chuva transformava-se em lamaçal que dificultava a vida dos moradores e, associado aos cortes para assentamento dos barracos, criava áreas de instabilidade do solo. A água era obtida junto a algumas residências formais na Rua San Román, cujos moradores demonstravam solidariedade diante das condições precárias em que viviam aquelas poucas famílias. Na década de 1960, com grande cobertura da imprensa, ocorreram os primeiros desabamentos com mortes no Pavãozinho. Uma grande pedra soltou-se com as chuvas e rolou desde a parte alta do morro, arrastando vários barracos e vitimando moradores. As melhorias urbanas na comunidade sempre foram obtidas de modo pontual e insuficiente. Nesse período, foram construídas uma caixa d'água e a escadaria do número 46 da Rua San Román, além da implantação do sistema de energia elétrica pela Light, na década de 1970. Outro grave desabamento ocorreu em 1983, provocado pela queda da antiga caixa d'água. Foram então construídos apartamentos para as famílias desabrigadas, além da implantação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, do calçamento de caminhos e escadarias e da abertura da estrada do Cantagalo e do plano inclinado. Com isso, os moradores passaram a ter acesso complementar pela estrada do Cantagalo e a dispor das atividades e atendimentos realizados no CIEP João Goulart. Figura 1. Imagem do socorro às vítimas da queda da antiga caixa d'água sobre várias residências na comunidade Pavão Pavãozinho em 1983. A fotografia em preto e branco mostra um grupo de socorristas trabalhando em meio aos escombros de casas destruídas na comunidade Pavão Pavãozinho após a queda de uma antiga caixa d'água sobre diversas residências em 1983. No centro da imagem, vários homens uniformizados, provavelmente bombeiros ou equipes de resgate, se inclinam sobre uma maca improvisada, levantando ou removendo uma vítima coberta por um pano.
Eles usam capacetes e expressam concentração e esforço físico. Ao redor, grandes blocos de concreto quebrado, pedaços de madeira e estruturas retorcidas evidenciam a violência do desabamento. Algumas casas de alvenaria parcialmente destruídas compõem o fundo da cena. Na parte superior da imagem, moradores observam o resgate de cima de uma laje ou terraço, muitos reunidos e olhando atentamente para baixo. O ambiente transmite urgência, destruição e comoção diante da tragédia que atingiu várias famílias da comunidade. Fonte: Moacir Gomes, sem data. Cantagalo. Localização: esta comunidade divide-se na sexta e na quinta regiões administrativas, na Lagoa e em Copacabana, respectivamente. É vizinha às comunidades de Pavão, Pavãozinho e encontra-se integrada a essa área pelas vias de acesso, Rua San Román e Estrada do Cantagalo e por serviços de educação e assistência comunitária desenvolvidos no CIEP João Goulart. Além da divisa administrativa com a comunidade do Pavãozinho, na Rua da Associação de Moradores, os limites físicos do Cantagalo incluem os fundos das casas da Rua San Román, os fundos dos edifícios das ruas Barão da Torre e Alberto de Campos e o costão rochoso acima da cota de 120 metros. Atualmente, o Morro do Cantagalo se subdivide em 5 áreas: Nova Brasília, Buraco Quente, setor localizado na encosta abaixo da Estrada do Cantagalo e que dá acesso ao setor do Quebra-Braço, Ribanceira, setor de menor extensão e densidade, que vai do final da Rua Princesa Isabel até a Rua Cândido das Neves, e Caixa, ou Miolo, o setor mais antigo e consolidado do Cantagalo. Histórico. A história do Cantagalo, que remonta às origens da ocupação da orla litorânea do Rio de Janeiro, data do início do século XX. O bairro de Copacabana necessitava de mão de obra para os diversos serviços de construção civil, hotelaria, comércio e ofícios domésticos. Os primeiros moradores eram oriundos de Minas Gerais e do interior do estado do Rio de Janeiro e buscaram a comunidade pela facilidade de transporte público, com linhas regulares de bondes e, posteriormente, linhas de ônibus para todas as regiões da cidade. Desde o início, segundo relatos dos moradores mais antigos, já havia organização comunitária para reivindicar melhorias no abastecimento e fornecimento de água. As poucas famílias pediam para encher suas latas d'água nas bicas dos jardins das residências da Rua San Román. Somente na década de 1970, a comunidade deixou de precisar se deslocar para o atual Parque da Catacumba para buscar água na antiga favela de mesmo nome. A luta pela implantação de uma rede de energia elétrica também marcou época no Morro do Cantagalo. Segundo moradores, o dono da luz, provavelmente o gestor da comissão de luz, vigiava os moradores para evitar o alto consumo. Durante muito tempo, a Igreja Católica teve grande importância na vida da comunidade, sendo atribuída à sua ação, juntamente com o apoio da Fundação Leão XIII, a resistência à política de remoção da década de 1960. Diferentemente do que aconteceu em outras comunidades da Zona Sul, o então governador Carlos Lacerda não tentou erradicar a favela ou remover os moradores. Em vez disso, executou obras de melhorias nos caminhos e escadarias, bem como no abastecimento de água. Segundo os moradores, um dos marcos do desenvolvimento da comunidade do Morro do Cantagalo foi a despropriação do inacabado Panorama Palace Hotel durante o governo de Leonel Brizola, 1980-1984. O prédio transformou-se no CIEP João Goulart, acessível pela recém-inaugurada Estrada do Cantagalo. As famílias que tiveram suas casas despropriadas para a construção da via foram reassentadas no edifício construído pela Companhia Estadual de Habitação, SEAB. Esses investimentos deram aos moradores a garantia de permanência no local. A organização comunitária no Cantagalo começou em 1964, com a fundação da Associação de Moradores. Atualmente, o referido prédio encontra-se em reformas estruturais realizadas pelo governo do estado por meio do programa Cidade Integrada. Já foram entregues elevadores reformados para melhorar o acesso ao Cantagalo, portaria, um centro de referência da juventude, sala da Secretaria da Mulher, um batalhão de polícia, o Museu da Favela,
a reforma da FAITEC e outras melhorias que ainda estão em andamento. O Complexo Cantagalo Pavão-Pavãozinho está inserido na Área de Planejamento 2, AP2, e nas regiões administrativas 5, Copacabana, e 6, Lagoa. Figura 2, trecho do mapa da Sabrem, onde ficam localizadas as favelas Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. A imagem mostra um mapa simples, visto de cima, com ruas e quadras representadas por linhas finas. Sobre esse mapa, duas áreas estão destacadas em rosa, indicando a localização das favelas Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. As áreas marcadas aparecem espalhadas pela encosta, próximas a vias importantes do bairro e a equipamentos públicos, como escolas e o Hospital de Ipanema, mencionados no mapa. As ruas do entorno formam um traçado irregular típico de área urbana consolidada. O Complexo Cantagalo Pavão-Pavãozinho. O Complexo do Cantagalo Pavão-Pavãozinho está inserido na Área de Planejamento 2, AP2, e nas regiões administrativas 5, Copacabana, e 6, Lagoa. Figura 2. Trecho do mapa da Sabrem, onde ficam localizadas as favelas Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. A imagem mostra um mapa simples, visto de cima, com ruas e quadras representadas por linhas finas. Sobre esse mapa, duas áreas estão destacadas em rosa, indicando a localização das favelas Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. As áreas marcadas aparecem espalhadas pela encosta, próximas a vias importantes do bairro e a equipamentos públicos, como escolas e o Hospital de Ipanema, mencionados no mapa. As ruas do entorno formam um traçado irregular típico de área urbana consolidada. O destaque em rosa ajuda a diferenciar o território das comunidades em meio ao bairro formal. Fonte: Sabrem, 2015. Figura 3. Georreferenciamento e limites administrativos da região. A figura 3 retrata outro mapa, também visto de cima, mas mais estilizado, com áreas coloridas para separar territórios administrativos. Duas linhas em destaque percorrem o mapa. Linha vermelha, mostrando o contorno das comunidades Cantagalo e Pavão-Pavãozinho. Linha azul, delimitando a área da UPP Pavão-Pavãozinho-Cantagalo. O mapa também colore as regiões administrativas ao redor em tons de amarelo e laranja, indicando os limites da 5ª região administrativa, Copacabana e Lagoa. No centro, o Morro do Cantagalo é representado como uma área elevada. O traçado deixa claro como os territórios das comunidades se distribuem ao longo do morro e como se sobrepõem ou se encaixam nos limites formais do bairro. Fonte: ISP, 2011, Sabrem, IPP, 2011. Quadro 1. Intervenções realizadas no Complexo do Cantagalo Pavão-Pavãozinho. Cantagalo. Década de 1980. Construção CIEP João Goulart, construção de conjunto habitacional pela SEAB e cada família um lote. Década de 1990, favela bairro. Década de 2000, construção do complexo Rubem Braga, elevador panorâmico, PAC. Ano de 2009, instalação da UPP. Fonte, Ruth Jurberg, 2025. Caracterização socioeconômica. Características da população. A população estimada do complexo de favelas é de aproximadamente 31 mil habitantes e 9.122 domicílios, média de 3,3 habitantes por domicílio, de acordo com dados da concessionária Águas do Rio, 2023. Cerca de 45% dos chefes de família são mulheres e o maior percentual de moradores encontra-se na faixa etária de 15 a 29 anos, evidenciando uma população predominantemente jovem. Em termos de alfabetização, identificamos que cerca de 36,7% dos jovens entre 25 e 39 anos são alfabetizados e que uma parcela muito pequena da população declarou ser analfabeta, 1,8%. Em relação ao gênero, 48,9% dos homens são alfabetizados contra 45,7% das mulheres. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010. Alfabetização.
A maioria das informações disponíveis é mais antiga e foi levantada por pesquisas pontuais. No entanto, um estudo socioeconômico de 2008, elaborado pela empresa de consultoria CAL e contratado pelo governo do estado, mostrou que a renda familiar média de quase 90% dos moradores estava entre 1 e 3 salários mínimos. Porém, fatores como a localização privilegiada do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, na Zona Sul, podem influenciar os salários, com mais oportunidades de trabalho formais e informais nos bairros vizinhos, como Ipanema e Copacabana. De acordo com dados do dicionário Marielle Franco, cerca de 27% da população possui renda média acima do salário mínimo. Equipamentos públicos. As comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo contam com uma variedade de equipamentos públicos e projetos sociais em áreas como saúde, educação e lazer. Saúde. Clínica da Família Cantagalo Pavão-Pavãozinho, CFC. Unidade de atenção básica que atende a população local, oferecendo consultas, vacinação e outros serviços. Ambulatório Médico Especializado, AME, Suzana Naspolini. Inaugurado em 2023, realiza tratamentos ambulatoriais de média complexidade, com capacidade para cerca de 1.000 consultas por mês. Conta ainda com o projeto pioneiro Acolher, voltado para mulheres, oferecendo palestras e métodos contraceptivos gratuitos para a prevenção de gravidez. Viva Rio, ONG que atua na comunidade promovendo acesso a direitos fundamentais, incluindo saúde. Figura 4. AME Suzana Naspolini. Fotografia colorida, que mostra um ambiente interno que parece ser uma sala de espera ou área de acolhimento do AME, Ambulatório Médico de Especialidades, Suzana Naspolini. O chão é de granito claro e lustroso. No centro, há uma fileira de cadeiras de espera em metal prateado com 4 assentos. A parede principal exibe um grande painel decorativo com uma foto de uma mulher sorridente e a frase, em português, "Eu escolho ser feliz". A decoração utiliza cores vibrantes como roxo, azul e amarelo claro, em padrões abstratos e ícones. Há um aviso de Sala Multiuso 2 em uma parede lateral, indicando a função da área. Figura 5. Base do SAMU. Fotografia colorida que mostra o exterior de uma base de serviço de emergência, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 192. Em primeiro plano, e de forma central, está uma ambulância moderna, de cor branca com faixas vermelhas e o teto vermelho, identificada com a estrela da vida e a palavra ambulância, escrita em letras invertidas na frente, para ser lida corretamente pelo retrovisor de outros veículos. À direita da ambulância está estacionada uma motolança, motocicleta de socorro. Acima do veículo é visível uma placa de identificação da base, com o logotipo e o número do SAMU, indicando que este é um ponto de apoio e partida para as emergências. Fonte, Ruth Jurberg, 2024. Educação e Assistência Social. Solar Meninos de Luz. Instituição filantrópica que oferece educação formal e complementar em tempo integral para crianças e adolescentes das comunidades. Escola Comunitária do Cantagalo. Oferece ensino gratuito para os alunos da região. Obra Social Lar de Pierina. Funciona como uma obra social voltada ao atendimento da comunidade. Projeto Acolher. Destinado a acolher crianças e adolescentes das comunidades, desenvolvendo ações de educação, atividades esportivas e inclusão social. Infraestrutura e lazer. Edifício Multisserviços, Antigo Brizolão. O local está passando por reformas para ser reativado e oferecerá uma série de serviços públicos e oportunidades turísticas. Além disso, praças dentro da comunidade foram recentemente reformadas por meio do programa Cidade Integrada. Lavanderia comunitária. A primeira unidade está prevista para ser instalada na região. Além de atender às necessidades locais, oferecerá oficinas de empreendedorismo voltadas para mulheres da comunidade. Arena Afro Games. Em 2023, foi entregue uma arena de jogos eletrônicos no espaço Afro Reg, ampliando as opções de lazer e inclusão digital para os moradores. Figura 6. Arena Afro Games.
Fotografia colorida que captura o interior do espaço da Arena Afro Games, com iluminação dramática em tons de azul e roxo. A cena é dominada por uma grande audiência reunida em arquibancadas. O público é diverso, incluindo muitos jovens que parecem fazer parte de uma equipe ou organização vestindo uniformes azuis e pretos. O fundo é ocupado por um painel circular gigante que exibe o logotipo do evento, um troféu estilizado e as palavras Copa AFG, Copa Afro Games, em letras grandes e coloridas, roxo e verde. Na frente e no centro, um homem de pele escura, com barba e boné, vestindo uma camiseta branca e uma bolsa transversal preta, está de pé e olhando para baixo, possivelmente usando um telefone. A imagem transmite uma atmosfera de empolgação e competição, centrada no universo dos jogos eletrônicos e na comunidade. Fonte: Ruth Jurberg, sem data. Museu de Favela, MUF. Organização que promove o turismo e a valorização cultural das comunidades. Sua sede foi reformada com investimentos na ordem de R$ 7 milhões, contando com o apoio do Instituto Light e do Governo do Estado, por meio do programa Cidade Integrada, em parceria com a EMOP. Figura 7. Projeto elaborado para o MUF pela equipe do programa Cidade Integrada 2024. Imagem digital colorida, que representa um projeto de design de interiores elaborado pela equipe do programa Cidade Integrada para o MUF, Museu das Favelas, em 2024. A sala é moderna e lúdica. O mobiliário e a decoração utilizam formas orgânicas e geométricas para simular um ambiente natural. A parede central possui nichos de prateleiras em formato de hexágonos, sendo alguns vazados, em tons de verde e azul claro, e outros de madeira, utilizados para exibir livros e objetos. Há uma parede lateral coberta com vegetação vertical. O teto é decorado com painéis circulares suspensos em tons de verde e azul, imitando folhas ou discos flutuantes. No centro, destaca-se uma grande mesa de madeira de formato irregular, sustentada por um elemento central que simula um tronco de árvore. Há bancos baixos e puffs coloridos, verde, laranja e vermelho, em formas geométricas, hexágonos e cilindros, espalhados ao redor. Na lateral esquerda, há uma longa mesa de trabalho e cadeiras. O ambiente geral é clean, com cores claras, focado na funcionalidade e no acesso vertical ao acervo. Fonte: Museu da Favela 2024. CRJ, Centro de Referência da Juventude, Pavãozinho, inaugurado durante o programa Cidade Integrada. O espaço oferece uma variedade de cursos, capacitações e atividades voltadas para os jovens do Pavão e das comunidades de Copacabana e Ipanema. Figura 8. CRJ-PPG. Fotografia colorida que mostra o interior de uma sala de atividades, que parece ser um espaço de convivência e jogos no CRJ do PPG, Complexo Pavãozinho e Cantagalo. O ambiente é moderno, com paredes brancas decoradas com adesivos coloridos que representam ícones de jogos eletrônicos, como controles e joysticks. No centro da sala, há um grupo de crianças e jovens de diversas idades interagindo. Um grupo está sentado em cadeiras ergonômicas, puffs e cubos coloridos, jogando em um console que está conectado a uma televisão de tela grande. Um dos jovens, sentado em um cubo, gesticula em comemoração ou entusiasmo diante do jogo. Em primeiro plano, uma menina de camiseta amarela sorri e faz um sinal de positivo com o polegar para a câmera. O ambiente é descontraído e focado na recreação e interação social. Fonte: Ruth Jurberg, 2024. FAETEC, Pavãozinho. Reformada por meio do programa Cidade Integrada, oferece cursos técnicos voltados para moradores das comunidades e dos bairros adjacentes. Cinema-teatro. Com cerca de 100 lugares, tornou-se um espaço de oferta de cultura e arte dentro da comunidade, promovendo aulas de teatro e movimento, sessões de cinema para jovens e crianças, além de sediar reuniões periódicas do Conselho Comunitário Cidade Integrada. Biblioteca Parque, em obras. O espaço contará com áreas para reuniões,
ampla oferta de literatura, uma bebeteca destinada a bebês, salas de gravação de podcast, entre outros ambientes voltados à cultura e ao aprendizado. Figura 9. Bebeteca. Fotografia colorida que mostra o interior de uma bebeteca, um espaço projetado para o desenvolvimento e leitura de bebês e crianças pequenas. O ambiente é acolhedor, com piso de madeira clara e paredes cinzentas. Um grande banner colorido no alto da parede exibe a palavra bebeteca. O espaço é cheio de materiais e mobiliário adequado para a idade. Há estantes de madeira clara com livros acessíveis, cestos com brinquedos e tecidos e uma pequena rampa de madeira no chão para exploração. Diversas crianças pequenas estão gatinhando ou brincando sob a supervisão de adultos. A imagem capta um momento de brincadeira educativa e leitura inicial no espaço dedicado. Ao lado, a primeira imagem representa a proposta de design para um espaço de estudos e biblioteca moderno. A sala é ampla, com uma estrutura de mezanino de ferro branco e vidro que cria um segundo andar, maximizando o espaço vertical. O primeiro plano é ocupado por baias individuais de estudo, cubículos, com mesas claras e cadeiras simples, separadas por divisórias brancas. O centro da estrutura é formado por colunas de livros que sobem até o teto. O mezanino, que é visível no fundo e no alto, também contém prateleiras repletas de livros e áreas de leitura com mesas e cadeiras. O ambiente geral é clean, com cores claras, focado na funcionalidade e no acesso vertical ao acervo. Fonte: não informada, sem data. Sala de dança. Reformada por meio do programa Cidade Integrada, oferece diariamente aulas de dança, balé, samba, alongamento, dança-terapia e outras modalidades artísticas, ampliando o acesso da comunidade às práticas culturais e de bem-estar. Figura 10. Sala de teatro. Fotografia colorida que captura o interior de um amplo espaço, que se parece com uma sala multiuso ou estúdio de ensaio, sendo utilizado para uma aula ou ensaio de orquestra juvenil. O piso é de madeira escura e lustroso, e as paredes e o teto são claros. No centro há um grupo de cerca de 20 jovens, a maioria meninas, praticando instrumentos de cordas. A maioria dos alunos segura violinos e está em pé, formando um semicírculo. À frente, há um pequeno grupo que está sentado em cubos coloridos, verde-limão, e toca violoncelos. Um instrutor, vestido de preto, está em pé à direita, de costas para a câmera, segurando e tocando um violino para orientar o grupo. A sala é espaçosa, com boa iluminação natural vinda de grandes janelas. O teto é alto, com vigas expostas. Em primeiro plano, no chão, há um violoncelo em repouso e mais cubos coloridos. Fonte: Ruth Jurberg, 2024. Assistência Social. CRAS, Maria Lina de Castro Lima, CAPS 3, Franco Bassaglia. Fonte: CMAS, 2023. Educação Infantil. Creche Municipal Elza Machado dos Santos, Elza. Creche Municipal Irmãs Batista. CIEP Presidente João Goulart. Escola Municipal Edna Poncione, Escola Municipal Penedo, Escola Municipal Presidente José Linhares, Escola Municipal Dr. Cóssio Barcelos, Colégio Integral Solar Meninos de Luz. Fonte: SME, 2023. Ensino Fundamental. CIEP Presidente João Goulart Ipanema, Escola Municipal Edna Poncione Ferreira Lagoa, Escola Municipal Marília de Dirceu Ipanema, Escola Municipal Penedo Copacabana, Escola Municipal Presidente José Linhares Ipanema, CE Manuel Bandeira, Jardim Botânico, Escola Municipal Almirante Tamandaré Vidigal, Escola Municipal Dr. Cóssio Barcelos Copacabana, Escola Municipal Henrique Dodsworth Ipanema, Colégio Integral Solar Meninos de Luz Copacabana. Fonte: SME Siduc 2023. Ensino Médio. CE Professor Antônio Maria Teixeira Filho, Leblon. CE André Maurós, Leblon. CE Ignácio Azevedo do Amaral, Jardim Botânico. CEJA, Copacabana. CE Infante Dom Henrique, Copacabana. CE Pedro Álvares Cabral, Copacabana.
CE Castelnovo, Copacabana, Escola Municipal Dr. Cóssio Barcelos, Copacabana, Colégio Integral Solar Meninos de Luz, Copacabana. Fonte: SME Seduc 2023. Infraestrutura de saneamento, condição de ocupação. Por condição de ocupação, entende-se que o domicílio pode ser próprio de um ou mais moradores, alugado, cedido gratuitamente por terceiros, seja pelo empregador ou por qualquer outra pessoa, mesmo que os moradores paguem taxas de conservação, ou ainda ocupado de forma que não se enquadra em nenhuma das três categorias acima, como, por exemplo, através de ocupações. De acordo com informações da Associação de Moradores do PPG, a maioria das moradias é em alvenaria e possui entre 1 e 3 pavimentos. O aluguel de um imóvel de quarto e sala na comunidade situa-se na faixa de R$ 1.500 por mês, e há dificuldade em encontrar imóveis disponíveis para locação em razão das melhorias que a comunidade vem recebendo por meio do governo do estado, aliadas à sua localização privilegiada. Centenas de famílias foram beneficiadas com apartamentos construídos pelo PAC Favelas ou, em épocas anteriores ao ano 2000, pela Companhia Estadual de Habitação, CABH-RJ. Outro aspecto importante é que muitas famílias receberam o título de propriedade de seus imóveis por meio do programa Cada Família um Lote, 1984. Abastecimento de água. Segundo o Censo Demográfico do IBGE 2010, 99,6% dos domicílios do Pavãozinho e 98,8% dos domicílios do Cantagalo contam com abastecimento adequado. De água, uma média de 99,2%, próxima às médias dos bairros formais vizinhos, 99,9% em Copacabana e 99,6% na Lagoa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, considera adequado o abastecimento de água em domicílios cujos moradores declararam estar ligados à rede formal, sem avaliar a qualidade do serviço ofertado. Já a pesquisa realizada pelo Firjan, ITS 2010, em favelas com UPPs, apresentou dados diferentes. 96,6% das moradias do Pavãozinho e apenas 86,1% das moradias do Cantagalo estariam ligadas à rede formal. Quanto à frequência do abastecimento, os números variam bastante entre as duas comunidades. Ainda segundo a pesquisa Firjan, ITS, no Cantagalo, 83,2% dos entrevistados afirmaram que a água cai apenas 2 vezes por semana. Já no Pavãozinho, 35,8% relataram que o abastecimento cai 2 vezes por semana e 41,1% disseram que o abastecimento é muito irregular. Desde a concessão dos serviços de água e esgoto para a concessionária Águas do Rio, vêm sendo realizados investimentos na comunidade, como a melhoria da qualidade do abastecimento, a instalação de hidrômetros e a cobrança de tarifa social. As reclamações sobre o tema diminuíram consideravelmente. Rede de esgoto. De acordo com o Censo Demográfico do IBGE 2010, 99,4% das unidades habitacionais do Pavãozinho e 98,9% do Cantagalo contam com o esgotamento sanitário adequado. A média, 99,2%, é um pouco inferior à das regiões administrativas vizinhas, Copacabana, 99,9% e Lagoa, 99,8%. O esgotamento é considerado adequado quando conectado a uma rede geral de esgoto, oficial ou não, a uma rede pluvial ou a uma fossa séptica. A pesquisa publicada pelo IPP, UPP Social, observa que, segundo o Manual do Recenseador do IBGE, domicílios conectados à rede geral de esgotos foram contabilizados juntamente com aqueles que utilizam a rede pluvial como escoadouro. Assim, ambos foram classificados como domicílios com esgotamento sanitário adequado. A concessionária Águas do Rio ainda não realizou melhorias efetivas nas redes de esgotamento sanitário e também não cobra pelo serviço. Em diversos becos e escadarias, verifica-se o lançamento de esgoto em valas a céu aberto que correm junto aos degraus das escadas. Figura 11. Aspecto da descida de esgoto junto a escadas.
Fotografia colorida que mostra uma área de circulação e escoamento em uma comunidade. A imagem é dominada por uma escadaria de concreto no lado direito, essencial para o acesso na área de topografia íngreme. Correndo paralelamente aos degraus, há uma vala estreita e aberta, que serve como canal de escoamento de esgoto. Água suja e detritos são visíveis no canal. O terreno adjacente à esquerda é de terra batida, instável e erodido. O cenário, com detritos espalhados, ilustra a precariedade da infraestrutura de saneamento, onde o esgoto corre a céu aberto, muito próximo às vias de circulação dos moradores. Fonte: O Globo, 2022. Figura 12. Moradia na parte alta da comunidade sem saneamento. Fotografia colorida que foca em uma jovem, descalça, no pátio de uma moradia simples, na parte alta de uma comunidade. A jovem, de cabelo escuro preso, está em pé no centro e carrega um balde branco na mão. O chão é de concreto irregular e o ambiente é marcado pela falta de saneamento. Há recipientes improvisados, incluindo um tambor azul e caixas plásticas, que parecem ser usados para coletar e armazenar água. A parede da casa, feita de materiais variados e improvisados, está diretamente apoiada em uma grande rocha natural. O cenário é de pobreza, com fiação elétrica exposta e lixo espalhado, ilustrando as difíceis condições de moradia e a necessidade de transporte manual de água. Fonte: Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2022. Lixo. O problema do lixo é, consensualmente, um dos maiores desafios enfrentados pelas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, tanto para os moradores quanto para o poder público. Ainda assim, segundo o censo do IBGE 2010, 99,9% do lixo dessas favelas seria descartado de forma adequada. Para o órgão, o descarte só é considerado inadequado quando o lixo tem como destino um terreno baldio, curso de água ou quando é queimado ou enterrado. A coleta de lixo é considerada adequada quando realizada de forma direta, quando um funcionário da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb, recolhe o lixo de porta em porta, ou de forma indireta, quando o morador deposita o seu lixo num ponto de descarte a ser esvaziado em dias e horários determinados. Segundo pesquisa do Firjan ITS 2010, 97,5% da coleta de lixo do Pavão-Pavãozinho e 96,4% do Cantagalo é realizada de forma indireta. Ainda de acordo com o levantamento, por serem comunidades muito inclinadas, a média de coleta direta na zona sul do Rio de Janeiro seria de apenas 3% dos domicílios. A realidade, no entanto, é bastante distinta dos dados oficiais. Há diversos pontos de descarte irregular, onde montanhas de lixo se acumulam. Os caminhões da Conlurb, por serem muito grandes, enfrentam dificuldades para se movimentar nas principais vias, em razão do estacionamento de carros e motos junto às calçadas. Além disso, não há a figura do gari comunitário, nem a varrição regular dos becos e vielas. Figura 13. Lixo junto à encosta e contenedores de lixo. Esta figura é composta por duas fotografias coloridas lado a lado, que tratam do problema do acúmulo de resíduos em comunidades. A imagem da esquerda foca em um container de lixo grande, de metal azul, que está visivelmente transbordando de sacos plásticos e detritos, indicando a insuficiência na coleta ou a grande quantidade de lixo gerada. O container está em uma área pavimentada, possivelmente uma rua ou praça, e há duas crianças e um adulto próximos a ele. A imagem da direita mostra uma situação mais crítica.
uma grande quantidade de lixo doméstico e detritos acumulados ao longo de um muro de concreto que separa o assentamento da vegetação da encosta. O lixo se estende até um canal de escoamento, vala, e a cena é dominada pela presença de um alto edifício, residencial ou comercial, contrastando com o acúmulo de lixo em primeiro plano. Ambas as cenas destacam os desafios da gestão de resíduos e do saneamento em áreas de ocupação popular. Fonte: não informada, sem data. Fornecimento de energia elétrica. Praticamente todas as unidades habitacionais do Pavãozinho e Cantagalo contam com energia elétrica. IBGE 2010. No Pavãozinho, apenas 36,4% das moradias possuíam medidor, enquanto no Cantagalo, esse percentual era de 61,1%. Dessa forma, estima-se que cerca de 53% das moradias dessas comunidades utilizem energia elétrica de forma irregular. Gato. Em contraste, praticamente todas as moradias dos bairros vizinhos, região administrativa de Copacabana e Lagoa, contam com medidor, 2,8% sem medidor e 1,4% respectivamente, o que reforça as diferenças entre a formalidade e a informalidade desses territórios vizinhos. Nos períodos de verão, em razão do fornecimento precário e das ligações irregulares, são relatadas frequentes quedas de energia, que podem perdurar por até uma semana. Áreas de risco. A parte mais alta da comunidade do Pavãozinho e Cantagalo pode ser considerada uma área de risco de deslizamento de encosta. Muito precária em termos de acessibilidade e de oferta de serviços, a área denominada Vietnã, localizada acima da cota 60, deveria receber investimentos da GeoRio para minimizar os riscos existentes. Além da vulnerabilidade a deslizamentos de terra nas encostas íngremes, há também riscos de incêndio, devido à alta concentração de famílias no local. A ausência de coleta regular de lixo leva a parte da população a incinerar resíduos sem os devidos cuidados, o que aumenta os perigos. Um exemplo grave ocorreu em 2024, quando 4 casas foram incendiadas em decorrência dessa prática. Figura 14. Risco de desabamento ocorrido em 2023. Fotografia aérea, tirada de um ângulo oblíquo, que registra o local de um deslizamento de terra ou risco de desabamento em uma encosta. O centro da imagem é dominado por uma grande mancha de terra marrom avermelhada, lama e solo, que desceu a encosta, engolindo parte da vegetação e chegando muito perto das construções. A área do deslizamento é ladeada por mata e por casas de alvenaria no topo. Algumas das casas construídas na área são visivelmente precárias. À direita, é possível ver uma escadaria e pessoas observando a área, ressaltando o perigo iminente e a ocupação em áreas de alto risco. Foto reprodução TV Globo, 2023. Figura 15. Incêndio que destruiu casas em 2024. Fotografia tirada de um ponto muito elevado, olhando para baixo, que documenta as consequências de um incêndio que destruiu moradias na comunidade. O primeiro plano é coberto por destroços escuros e carbonizados, cinzas e restos queimados de madeira e telhados de casas que foram consumidas pelo fogo. Rachaduras grandes são visíveis no cimento e nas estruturas remanescentes e partes do material de construção metálico, telhas, estão retorcidas. Ao longe, no fundo da imagem, o tecido urbano formal da cidade, com edifícios altos e planejados, contrasta drasticamente com a cena de destruição em primeiro plano. A imagem ilustra a vulnerabilidade das construções dessas comunidades a desastres como incêndios. Fonte: O Globo, 2024. Mobilidade urbana.
A mobilidade urbana nas comunidades do Pavão-Pavãozinho e Cantagalo é marcada pelo uso de soluções de transporte específicas para áreas de encosta, como o plano inclinado, tipo o bondinho, que foi construído na década de 1980 durante o governo Brizola. Com 5 estações e paradas, o mesmo alcança a partir da Ladeira Saint-Romain a parte mais alta do Pavão, na localidade denominada Vietnã. Além do referido plano inclinado, o acesso ao Cantagalo pode ser feito pelos elevadores situados na rua Alberto de Campos, Ipanema, que foram recentemente reformados através do programa Cidade Integrada, do Governo do Estado. Outro elevador de grande uso pela comunidade do Pavão é o elevador panorâmico, construído na época do PAC, junto à saída do metrô da Rua Barão da Torre. O mesmo também foi recentemente reformado para atender melhor a mobilidade e a circulação. Acesso ao transporte público externo. As comunidades estão localizadas na zona sul do Rio de Janeiro, com fácil acesso à rede de transporte da cidade. A estação General Osório/Cantagalo do metrô Rio fica muito próxima, facilitando a integração com ônibus e outros modais. Transportes informais. Assim como em muitas favelas, transportes informais como vans, combis e mototáxis também são utilizados para circulação interna e em áreas onde os equipamentos públicos não chegam. A pé. Devido à topografia, a mobilidade a pé é predominante, mas exige esforço físico, especialmente para moradores mais velhos ou com dificuldade de locomoção, o que ressalta a importância dos equipamentos mecânicos. Figura 16. Elevador panorâmico. Fotografia colorida que mostra um elevador panorâmico vertical em fase de construção ou reforma, posicionado no meio da encosta da comunidade. A estrutura do elevador é uma torre coberta por telas protetoras, andaimes, nas cores verde e azul, e ela está conectada a uma passarela metálica que se estende por cima das casas. O elevador e a passarela são a principal intervenção de acessibilidade na área. A paisagem circundante é densamente ocupada por casas de construção simples, ilustrando a forma como a estrutura se integra e facilita o acesso à parte alta do morro. Figura 17. Acesso por escadas a pé. Fotografia colorida que captura o esforço de 2 homens subindo uma escadaria íngreme, de concreto, característica das comunidades em encostas. Um homem mais jovem, no primeiro plano, utiliza muletas para se apoiar, subindo com dificuldade. À frente dele, um homem mais velho também sobe, apoiando-se no carrimão. A escadaria é ladeada por muros altos de concreto sem acabamento, onde um número grande, 157, está pintado. A cena ilustra o grande desafio físico e a dificuldade de locomoção que a topografia impõe aos moradores, especialmente àqueles com mobilidade reduzida. Fonte: não informada. Figura 18. Acesso pela Rua Saint-Romain. Fotografia colorida que mostra a base de um morro onde a Rua Saint-Romain começa a se inclinar. A rua é ladeada por um grande edifício de apartamentos de classe média alta. À esquerda, a rua segue íngreme e no fundo, no topo, são visíveis as casas da comunidade. O primeiro plano é de um asfalto irregular, com postes de luz e fiação exposta, e há pessoas e veículos estacionados. O contraste é evidente entre a arquitetura vertical e formal do prédio à direita e a ocupação da encosta ao fundo. Faixas e anúncios afixados também marcam a presença do comércio local. Fonte: Acervo Jornal O Globo. Figura 19. Portaria de acesso aos elevadores. Fotografia colorida do interior de uma portaria de acesso que dá entrada para um complexo de elevadores. O ambiente é revestido com ladrilhos pequenos de cor azul piscina nas paredes laterais e um piso de lajotas escuras. No centro, há um balcão de atendimento revestido com os mesmos ladrilhos azuis. Sobre a parede clara do fundo, há luminárias modernas e painéis escuros com informações.
À esquerda é visível a porta de um elevador e à direita uma rampa e degraus que levam a outro nível, indicando um ponto de controle e distribuição de acesso ao sistema de mobilidade vertical. Fonte não informada. Figura 20. Elevadores reformados. Fotografia colorida do saguão de acesso aos elevadores reformados na comunidade. A parede principal é pintada em azul vibrante e exibe uma grande intervenção artística ou um painel informativo que utiliza uma citação motivacional: "O ser humano só é livre quando é mestre de si próprio", e diversas ilustrações de rostos em preto e branco dentro de círculos. Em primeiro plano, o chão é claro e há um preto com vigas aparentes. As portas dos elevadores e o hall são integrados por esse painel azul, conferindo uma aparência de modernização e foco na valorização do espaço público e da identidade local. Fonte: Ruth Jurberg, sem data. Características das habitações. Uma nova iniciativa do Programa Cidade Integrada é a realização de melhorias habitacionais no denominado Caminho das Artes, que irá beneficiar cerca de 170 famílias residentes no trajeto entre o prédio Multisserviços e o AME da Rua Barão da Torre. Além da pintura de fachadas, estão previstas intervenções para a melhoria dos acessos, escadarias e muros, bem como a realização de grafites em determinados espaços coletivos. Figura 21. Mapa do roteiro do Caminho da Arte. Imagem de um mapa aéreo em preto e branco, que sobrepõe elementos gráficos e textuais para ilustrar um projeto de intervenção e um roteiro. O fundo mostra a densa malha de casas da comunidade, característica do PPG, Pavão, Pavãozinho e Cantagalo. Sobre o mapa, um traçado azul sinuoso representa o Caminho da Arte. Duas grandes estruturas coloridas estão destacadas nas extremidades. No alto, um grande edifício em forma de L, identificado como Prédio PPG, está marcado em roxo. Na parte inferior, uma estrutura menor, também roxa, marca o local do AME, Ambulatório Médico de Especialidades. O mapa serve para orientar visualmente um percurso de intervenção artística através da comunidade, conectando pontos de interesse. Fonte: Ruth Jurberg, S/D. A maioria dos imóveis é de alvenaria e com acabamento mais precário. Muitas casas têm mais de um pavimento e, em geral, moram mais de uma família nesses locais. O governo do estado investiu recursos na realocação de famílias que viviam em áreas de risco desde a época do programa Cada Família um Lote, ano de 1984. Também entre os anos de 2008 a 2016, foram entregues 168 apartamentos através do programa PAC e do programa Minha Casa Minha Vida, para famílias que moravam em frentes de obras e precisavam ser realocadas, com investimentos na época de R$ 32,5 milhões. Secretaria do Estado de Obras, S/D. Estas unidades habitacionais, compostas de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro, têm 42 metros de quadrado e já foram objeto de reformas através do programa Cidade Integrada em 2023/2024. Além da construção de apartamentos pelo PAC, o governo do estado também entregou títulos de propriedade para moradores de baixa renda, como mencionado anteriormente. Figura 24. Apartamentos construídos pelo PAC. Fotografia aérea colorida que mostra um conjunto de prédios residenciais novos construídos no âmbito do PAC em contraste com o ambiente circundante. Os edifícios são de múltiplos andares, de arquitetura moderna e padronizada, com fachadas em tons claros, bege ou laranja pálido, e telhados planos brancos. As estruturas estão dispostas em um terreno que foi parcialmente limpo e eles são visivelmente mais altos e maiores que as casas tradicionais da comunidade que a cercam, que são visíveis à direita. À esquerda,
uma grande área de mata atlântica densa contrasta com a construção. A imagem também mostra uma estrutura de telhado metálico e um guindaste de construção, indicando que a área ainda estava em desenvolvimento. Figura 25. Apartamentos construídos pelo PAC. Fotografia colorida tirada de perto, mostrando o detalhe da arquitetura e das áreas comuns dos apartamentos construídos pelo PAC. O edifício tem fachadas pintadas em um tom de amarelo vibrante e pilares e vigas em branco, com grandes janelas gradeadas ou brises na cor branca. Em primeiro plano, uma escada de metal externa e íncribe, com corrimãos escuros, conecta os andares, provendo acesso aos apartamentos. A estrutura das varandas é aberta e interligada, sugerindo um padrão de circulação comum. A imagem foca na materialidade e no design funcional do novo conjunto habitacional. Fonte: Ruth Jurberg, S/D.